noite, bom dia, boa tarde. Que bom podermos estar juntos novamente para compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16. Mateus 5, de 13 a 16, que diz assim: Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine a todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Veja, eu trouxe essa mensagem domingo na igreja. Foi um texto que Deus falou muito comigo e eu creio que pode falar com você também. Após Jesus ter vencido o tentador e ter vencido a tentação, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, relata, Jesus caminha para a Galileia, a chamada Galileia, terra dos gentios, onde habitavam muitos não-judeus. Jesus começa ali a chamar os seus primeiros discípulos e em seguida, na mesma Galileia, onde ele estava, ele curou, libertou muitas pessoas e fez muitos milagres e também ensinou muita coisa. Quando Jesus percebeu que uma multidão estava seguindo ele, o que ele fez? Ele subiu a um monte, sentou e começou a ensinar. Esse é o famoso Sermão do Monte que nós conhecemos. Alguns dizem Sermão da Montanha, porque Jesus sobe a um monte para ver a multidão, certo que muitos da multidão chegam próximo a ele, e ele começa a trazer àquele povo ensinos que são tão marcantes que ficam até os nossos dias atuais. Um desses ensinos foi sobre a postura de quem quer seguir Jesus. Não é fácil seguir Jesus. Mas Jesus ele faz duas comparações com seus seguidores, com aqueles que estão dispostos a serem chamados cristãos. Ele usa o exemplo do sal, ele usa o exemplo da luz. Ele diz: vocês são o sal da terra. Eu entendo que Jesus ele faz isso pelo significado que cada um tem, tanto o sal como a luz. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 2, versículo 3, felizmente eu não vou poder ler todos os textos aqui, devido ao nosso tempo ser curto, ser objetivo, mas nós vemos que o sal era parte do sacrifício que era apresentado sobre o altar. Então, toda vez que os cereais iam ser apresentados, eles eram envolvidos no sal, eles eram passados no sal, e eram levados para o altar para ser queimado. Isso me mostra que o sal ele está presente tanto no sacrifício como no altar. A vida do cristão é uma vida de sacrifício e é uma vida que tem que estar todos os dias no altar de Deus. Quando eu leio Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, eu vejo que era hábito dos judeus, quando uma criança nascia, passar sal no corpo da criança, como que estivesse untando o corpo dessa criança. Isso era uma forma de purificação, para purificar, para preservar. E quando nós pensamos em purificação, nós pensamos em santidade. E Jesus diz: vós sois o sal da terra, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vós sois nação santa, Pedro, o apóstolo, diz isso. Então, o sal também, gente, ele era sinal de aliança com Deus. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 19.
havia uma aliança que era feita com Deus. E Deus diz: eu farei aliança com o sal. E a aliança é aquilo que todo servo de Deus tem com o seu Deus. Todo cristão tem com o seu Deus. Então, gente, o sal se destaca, ele sempre vai se destacar também quando ele está presente. Sabe por quê? Porque o sal ele é usado para dar sabor, para temperar. E por isso Jesus disse: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, gente, experimenta comer uma comida sem sal, mas experimenta comer uma comida com muito sal. De todos os dois são ruins. O cristão ele deve ser temperado com sal, nem menos, nem demais. Ele deve ser equilibrado. Vós sois o sal da terra. Se nós somos alguém sem sal, é sinal que nós não estamos salgando, não estamos temperando esse mundo. Mas se eu também tenho sal demais, eu me torno enjoado, maçante, cansativo, fanático. E eu penso que Deus também não quer isso de nós. Vós sois o sal da terra. E o que acontece com o sal quando ele não tem mais utilidade? A Bíblia diz que ele é jogado fora e pisado pelos homens. Na antiguidade não haviam estradas de asfalto, e nem todas eram feitas com paralelepípedos, como temos muitas hoje, ou calçadas. Então eram feitas de chão batido, e o sal, quando não servia mais, era jogado naquele chão, para deixar a estrada um pouco mais branca e para ser pisado também. Muitos buracos eram enchidos com sal. E por isso a Bíblia diz que quando o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e para ser pisado pelos homens. Quando o cristão não cumpre seu papel de cristão, quando ele deixa de ser sal, quando ele deixa de temperar a vida, ele acaba sendo pisado pelos homens. Então, quando nós perdemos a essência do Evangelho, nós deixamos de testemunhar a Cristo. Quando nos tornamos omissos, sem crédito, numa sociedade, nós passamos a ser visto como alguém sem rótulo, alguém sem personalidade, alguém sem caráter. Isso é muito ruim. Mas Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. O que é luz, gente? Luz foi o primeiro ato da criação de Deus. No primeiro dia, Deus criou a luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus se declara como luz. Eu sou a luz do mundo. A sua natureza é ser luz. Aonde a luz está, ela espanta as trevas, dissipa as trevas. Você pode estar num quarto, numa casa escura. No momento que você acende a luz, as trevas vão embora. Assim é Jesus. O primeiro ato da criação, a essência de Jesus, ele compara a nós. É a luz que nos leva à santidade. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala isso. É a luz que nos leva à santidade. Mas o que ele quer dizer quando fala que nós somos a luz do mundo? Queridos, é porque a essência de Deus está em nós. Deus está em nós, o seu Espírito Santo está em nós. Então, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos luz. As nossas palavras são de luz, são de orientação, são de verdade, mostram o caminho, fazem o bem. Então é por isso que através da nossa vida nós iluminamos o mundo. Quando muitos estão sem esperança, estão na dor, estão no vazio, então veja, nós não podemos esconder o que somos, não podemos omitir circunstâncias que nós precisamos testemunhar. Para concluir essa palavra, eu fico pensando como é que Jesus nos valoriza. Ele diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Gente, Jesus escolhe os melhores exemplos, porque ele acredita em nós. Ele conhece nosso potencial. Então, com todos esses significados de sal e luz, Jesus disse: são vocês. Ele é a própria luz, mas ele diz: são vocês a luz.
Então isso quer dizer que Deus espera muito de nós. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele conhece a nossa capacidade, por isso ele nos escolheu e nos enviou. Façamos jus à confiança que Deus nos deu. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e querido Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos considerar sal e luz. Aqui, Pai, encerramos essa palavra pedindo a tua bênção a todos aqueles que nos ouvem. Sê conosco em todo o tempo, Pai. Nós a te oramos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, nos abençoe e nos dê um dia, uma noite em sua presença, tá bom? Um beijo no seu coração.